você está no canal Abelhas de Caatinga, meu nome é Gilvan. Retrospectiva da semana, número 39, são 39 semanas na verdade. Então, vou falar, resumir o que aconteceu durante a semana que passou. Lembrando que aqui eu peço por favor para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber os nossos conteúdos. E grato a todos aqueles que são assinantes. O primeiro vídeo, advertência proibida para quem não gosta de abelhas. Porque na verdade o canal aqui é de abelhas. Eu troco o tema agora. A abelha é muito abrangente. Eu falei do munduri da caatinga. Mostrei a abelha coletando pólen na hora mais quente. Questão disso, porque é uma abelha de atividade. E aí muita gente está criando a abelha, não sabe de nada, mas pode aprender. A gente vê tanta coisa, mas vê tantos absurdos. E as pessoas cometendo erro e um monte de gente mentindo, vergonhosamente, e complica. Mas eu fui lá na Violeta, mostrei no horário mais quente, tinha aves, encontrava também jati, cupira, encontramos também mandaçaia, mas o foco foi munduri, mostrou que ela estava muito ativa nesse momento. Vídeo exclusivo para quem gosta de abelha foi outro vídeo que eu mostrei agora já, as abelhas polinizadores, ou seja, visitando várias plantas, mas principalmente não parei muito para olhar as outras plantas. O objetivo foi mostrar a mimosa, que é uma planta muito interessante. E aí eu faço uma observação, o pessoal tem, mas pessoas já entraram em contato comigo. Essa planta aqui na minha localidade, ela tem um ciclo anual, flora uma vez por ano. Na verdade, tudo isso depende de, eu não sei se estímulo, mas ação humana. Vou pegar como um exemplo. A uva plantada no submédio de São Francisco, ela tem até 3 produções no ano, a mesma planta. Por quê? Porque há um estímulo, por corte de água, poda da planta, aplicação de fito-hormônio, gente, falando bonito. Então, eu já venho observando isso. O indiano, ele diz que é ciclo anual. Aqui não, quando a gente pode, ele pode florar várias vezes ao ano. Outro exemplo clássico é um angico vermelho, que tem na escola, que eu venho podando e colocando água no período seco, e a planta está florando o tempo todo, até porque tem as abelhas próximas, e é uma abelha que também produz muito pólen, mas as abelhas coletam né? Certo? A abelha branca já está aí, e mandaçaia da caatinga e enxameamento. Ou seja, o período é bom. Já houve essa questão aqui, já observei isso aqui. Inclusive, eu trouxe um cano recentemente, dia 21 do mês passado, lá da Bahia, com uma jati arranchada, ela soltou enxame. Sequer eu tive tempo de transferir para a caixa, ainda vou demorar. Ela vai soltar enxame, sem problema nenhum. Então mostra que isso é um período ótimo. No dia 31 de outubro foi a jataí que soltou enxame, e agora mais recentemente, mandaçaia da caatinga, que foi o que eu fiz, mostrando ali a abelha soltando enxame, ou seja, indo para uma caixa. Foi bem interessante isso, mostrei várias eventos da abelha. Jornal do ABC, 47ª semana ou edição, e eu falei sobre caixas. E aí vem um monte de gente ficar puto, por quê? Porque não conhece nada. Digo e repito, não está mais aqui para responder, mas qualquer pessoa que raciocina, que bota aqui para funcionar, vai entender que a caixa de camadas ela foi feita com base na caixa Langstroth. A única coisa é que é uma casa, é um prisma de base quadrangular, que também ninguém sabe, muita gente não entende. Na geometria, estou falando só da ensino fundamental, anos iniciais e anos terminais. Falando lá de 6º ano. Exemplo, 6º, 7º ano, não mais do que isso. Parte de geometria espacial, parte de entendimento dos objetos, a parte de entendimento de vários elementos da geometria. Fato esse que ela não tem vedação. Chame os piores, os melhores doutores, os piores também, porque tem muita gente, outro dia, aí depois a gente sabe. Um exemplo clássico, que a gente fica sabendo, vai conversando, tem interação muito grande. Eu nunca disse para ninguém que sei de nada. Aqui uma coisa que eu não faço autoafirmação. Meus alunos estão assistindo esse vídeo, meus alunos que me conhecem, ex-alunos, pronto. Agora me reencontrei no final de semana um ex-aluno,
E ele falava da minha segurança, da minha tranquilidade. E de falar, não sei, mas vou procurar saber. Quando o aluno faz uma pergunta que foge, o quê? Os temas da aula. Mas a caixa foi feita com base, apesar de ela não ser, na verdade, uma base. Vamos pensar a caixa Langstroth, que é uma base retangular. Falando de base retangular. Ela é base retangular. Daí você levasse ela à vertical, mudasse o contrário. Mas ela é uma base, ela continua sendo prisma de base retangular, diferente da caixa de camadas. E a caixa de camada foi com base nela. Claro, com divisória e tudo. A caixa Langstroth não tem divisória porque são chamados melgueiras. Ninho melgueiras, é assim que funciona, tem quadro. Mas já vi gente botando quadro para abelha nativa que faz pote. Pote, não favo. Falar também não está adequado. Está errado. Errado, não vou dizer que está errado, mas não está. Mas o fato é, disse e repito, não tem vedação, não admite-se vedação. Você pode fazer um isolamento. Isolamento é muito relativo, já falei isso. Isolamento, por exemplo, para fazer, vamos pensar no oceano, se você quiser cercar uma área para as baleias não passar, bota lá uma tela de 3 por 3 metros, uma tela com vamos pensar, um espaço. Se for numa cerca de arame para não passar gado, bovino, você bota uma cerca com 4 fios de arame, não passa. Se for para caprino, ovino, tem que botar 9 fios de arame. Mas passa outros bichos. A mesma coisa é ali. Aí o cara enrola a fita, fica enrolando fita, que não é funcional. Tanto que a abelha faz, e eu digo é com base na ciência, o que a ciência aponta. Não é por acaso que o documento, o artigo publicado por Gonzaga na Ata Biológica da Universidade Federal do Paraná, 1998, ele é referendado, ou seja, ele é citado em vários documentos. Citação direta eu não vi, mas citação indireta, que é o mais habitual, não tem nenhuma proibição de fazer as duas citações, que a citação direta, já que eu falei, é quando o cara copia o texto na íntegra do autor e coloca lá no seu texto, dentro do seu trabalho, seja um TCC, trabalho de conclusão de curso, uma monografia, também não deixa de ser um TCC, seja um resumo mais pouco provável, seja um artigo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, o cara vai fazer isso aí. É isso dessa maneira que funciona. E o que é indireto é você fazer a leitura do pensamento do autor e citar. Ele está citado em vários documentos. 1998. E nesse caso, o Gonzaga, ele alerta porque coleta de barro com mandaçaia MQQ e MQA, essa que ele estuda, 1,6 kg de barro por ano, uma abelha que tem em torno de 1.000 indivíduos no máximo, quando muito forte. Imagina que produz média 1 litro de mel por ano, apesar de outro dia o cara aparecer aí, a abelha produzia 20 e tantos litros de mel por ano. E a gente assim, é uma super mandaçaia MQA. Tá? Bom, perguntas e respostas do ABC, 32ª edição. Falei sobre alimentação, outro erro, o cara quer empurrar proteína animal até umas horas. Falei, só falta colocar um monte de coisa lá para a abelha, que é de origem animal. Só falta isso, porque coloca ovo, um monte de coisa e fica enchendo a abelha, fazer o bombom de pólen. Não precisa nada disso. Na verdade, a abelha tem que estar num local, o bombom de pólen é pouca quantidade, isso não é todo o tempo. Tá? E aí eu chamei a atenção para esse ponto, tem muita gente fazendo errado. A alimentação, criticando o mel de aves. O mel de aves sempre vai ser melhor do que o açúcar, sempre. Isso é relativo, isso é real, isso é verdadeiro. Não tem como não ser. É o mel de outra abelha. O ideal seria você ter estoque de mel daquela espécie para alimentar aquela espécie, as colônias fracas. Ou colônia no período de estiagem. Ninguém vai ter isso. Ninguém vai fazer isso. Eu desconheço. Desconheço que alguém alimenta, por exemplo, apis com mel de apis. Desconheço. Pode ser que faça, não sei. O vídeo foi período reprodutivo da mandaçaia da caatinga, quando eu mostro, apresento, mais uma vez aqui, falta observação, mais uma vez, recai naqueles caras de cartilha, aqueles caras. Teoria sem prática, prática sem teoria é muito complicado. Os maiores educadores falavam, os maiores cientistas da área de educação, de formação de pessoas. Formação que estou falando, formação para o mercado de trabalho. E no caso, eu mostro as abelhas tentando entrar em blocos, claro que elas não ficaram, porque é muito quente, aqueles blocos esquentam demais, a temperatura ali interna chegar em torno dos seus 70 graus Celsius, ao meio-dia, provavelmente, elas não ficaram. Ali já pegaram 2 abelhas isca, disse que mandaçaia da caatinga é outra crença, outra mentira, que não cai isca. Eu já peguei abelhas em isca, transferi abelha de isca para a caixa,
É muito difícil. A isca não é um objetivo, mas na natureza você não vai predar a abelha, você arma a isca. Eu estou armando as iscas, as abelhas estão voando com isca e tudo, desaparecem as iscas bem amarradas no alto das árvores, alto não, numa meia altura aí de 4, 5 metros, e estão desaparecendo. Não estou entendendo nada, absolutamente nada. Mas o fato que eu mostro depois a caixa que eu botei para ver se pegava a jataí que estava enxameando, e o que ocorreu que a mandaçaia da caatinga ocupou. Eu mostrei no início da semana e quase no final da semana volto a mostrar uma quantidade entrando de princesa. A abelha está muito forte já, um novo enxame, e mostrando ali as princesas, mas principalmente zangões copulando. E teve uma passagem no vídeo que a princesa é copulada por 3 zangões, entendendo que ali é a copulação, a fecundação, porque é outra situação, já falei esse vídeo, processo parternogênico só ocorre quando a rainha vai fazer a postura. Pode ou não, ou fecundado, nasce fêmeas, seja para ser princesa, ou operária, que é a maior quantidade. Ovo não fecundado, nasce sempre zangões, é assim que funciona. Inclusive as abelhas operárias, que não foi copulada, elas podem fazer postura, só que nesse caso só machos. Na verdade, outro vídeo interessante foi a mandaçaia da caatinga 7 dias depois, que era uma caixinha muito pequena, cerca de 3 litros, vamos aproximar aqui para 3 litros, e eu transferi para a caixa Santos, que tem quase 6, para ser mais preciso, 5 litros 880 mililitros, 5,88 litros, para ser mais, quiser trabalhar com a parte, vamos pensar fracionária, fração. Mel orgânico de marmeleiro da caatinga, Mel orgânico, aqui eu chamo a atenção. No caso de alimento, só é orgânico se não tiver o que eu vou falar aqui. Um promotor de crescimento ao ser vivo, não foi usado veneno, não foi usado fármacos, ou seja, uma droga para normalmente curar uma doença. Não foi usar sequer uma vacina, dependendo do tipo de animal, em tese, mas não passou por esses casos. E no caso das abelhas, especificamente, não usou parafina na cera. Qualquer situação dessa, o mel, no caso do mel, ele deixa de ser orgânico. Apesar de tudo que eu falei, tintas, todas as tintas usadas nas caixas, não tem tinta inorgânica. A química pode ser dividida em 2 grandes grupos. Melhor, as substâncias químicas podem ser divididas em 2 grandes grupos. Substância inorgânica e orgânica. Por exemplo, água, ácido clorídrico, dióxido de carbono, monóxido de carbono, e gás de hidrogênio, sal de cozinha, cloreto de sódio, potássio, hidróxido de sódio, isso tudo é inorgânico. Aí quando você pensa, por exemplo, gasolina, que é o hidrocarboneto, você pensa em óleo diesel, você pensa nos carboidratos, açúcar, todos eles, as vitaminas, os lipídios, os aminoácidos, as proteínas, tem uma ideia, tudo isso é orgânico. Porém, quando a gente pega lá alimento, o que recebeu veneno, o que recebeu promotor de crescimento, o que recebeu na cera parafina, o que o cara alimentou fez alimentação chamada de alimentação proteica, usou, por exemplo, o próprio ovo, o cara está usando, lamentavelmente, usou, sei lá, farelo, que ele chama, farinha de soja, extrato de soja. Eu conheci, tem muitas lojas de produtos naturais chamado de leite de soja, apesar de outras trazem na embalagem extrato. Esse mel deixa de ser mel orgânico. O mel aqui que eu cito é o mel do marmeleiro, que é uma planta, deixei o nome científico para vocês no vídeo, eu vou deixar todos os links. Esse mel é orgânico por quê? Porque é um local que a abelha não passa por isso. Ainda tem um detalhe, se fosse de fato mel orgânico, para ser classificado mel orgânico, minhas caixas têm pintada externamente, só externamente com tinta, mas já faz muito tempo, e os pregos, né, prego inox. Para ser mel orgânico, ele tinha que passar por isso ainda, só para vocês terem uma ideia. Para mostrar que tá a gente mentindo, dizendo toda hora que não é verdade, chegando na internet, os blogueiros enchendo os coitados, eu devo chamar aqui de coitado, ou melhor, as pessoas desinformadas, que são leigas nossas, eu também sou leigo em muita coisa, enchendo de mentira, dizendo que o mel é orgânico, quando não é orgânico, porque eles fez isso. Tem blogueiro aí defendendo, promotor de crescimento, dando aula, dando mini curso. Tem outro que defende o uso de parafina, e está usando parafina, que é muito bom, não sei o quê.
Já tem o outro lá que, sei lá, tem que botar não sei o que para abelha. A abelha não come nada de origem animal, a não ser o que ela mesma produza, que é o mel. Que o mel pode dizer que é não só mel é lipídio, ou que é lipídio de fato, a cera, a gente pode dizer que é um produto de origem animal, origem vegetal, porque a cera é produzida no corpo do animal, portanto deve ter substância do corpo do animal. E o mel é adicionado substância produzida também no corpo do animal. Um exemplo clássico é a invertase, que é uma enzima, na verdade uma proteína que também é enzima, nem toda enzima é uma proteína, que de fato, o que acontece? Vai quebrar, vai separar os oligosacarídeos de sacarídeo e monossacarídeo. E a glicose oxidase, que é um antimicrobiano, mas somente um bactericida. Mata, atua sobre as bactérias. Isso está presente no mel que as abelhas produzem. Elas não tiram lugar nenhum. Produzido no corpo dos animais que produzem mel. Então, dito isso, agradeço a todos que acompanharam. A semana foi produtiva. A próxima não sei se vai ser muito relativa. Vai ocorrer algumas oscilações. Na verdade, não é nem tão bom para o YouTube, nem para quem produz material para o YouTube. Lembrando aqui, tenho que deixar um recado, eu jamais vou macular meu nome falando mentira como esse pessoal. E só falando a questão lázinha dos doutores, foi um cara lá e postou besteira, e eu retiro. Ele dá o dislike, eu dou strike nele. Faço assim. Olha, o doutor de cartilha que foi para uma determinada região do Brasil, do semiárido, todos os criadores de apis ficaram revoltados com ele. Porque falou um monte de besteira, foi lá tecer teorias, não explicou nada, não mostrou nenhuma prática, porque na verdade, se eu for para o meio, uma criação de pessoas, de associações, sei lá, de grupos, de famílias, o mel no Brasil basicamente ele já tem um perfil muito industrial, tem muita gente, inclusive aqui no Vale de São Francisco, mas o mel ainda é tratado como agricultura familiar solidária. Eu vou lá falar um monte de coisa e não sei nada de prática. Os caras que vão explicar como é que são as práticas da criação com abelha. Precisava aprimorar, intensificar, um upgrade, no caso desse, aumentar a produção de mel. E fala um monte de coisa, porque não sabe nada. Ele sabe sim, ele decorou o texto, passou, conseguiu um título. Tem muita gente desse tipo, uma oralidade. Na verdade, não consegue argumentar. Quando é questionado, fica bravo, sai pela tangente. E tem muito desse tipo. Tinha um ano passado, vou dizer de onde é a cidade, não falar o nome do Ceará, que ele todo dia encheu o saco falando besteira, porque é os mesmos que falam besteira. Como eu falei, eu uso mel de apis para alimentar minhas abelhas, eu uso cera de apis nas minhas abelhas, nem sequer eu misturo, não preciso fazer cera mista, e todas as minhas abelhas aceitam. Inclusive a própria jataí eu testei aqui, que não é daqui, ela está translocada, ela vai voltar, que eu disse para a doutora, que eu não sou traficante de animais. Recebi, não podia, tinha que cuidar, responsabilidade, cuidar do animal, responsabilidade, levar a abelha de volta para um local de ocorrência. Então, espero ter entendido. Até o nosso próximo vídeo. O vídeo ficou meio longo, mas é isso. Porque a gente faz uma retrospectiva da semana. Aqui não é a Rede Globo, mas a gente faz uma retrospectiva do que acontece, porque no final do ano não dá para a gente fazer tudo.